vai falar agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes da Agroteca Digital. É uma ação de olho no material escolar para levar informação de qualidade sobre o agro para quem estuda no Brasil. Então, você que está hoje aqui conosco no Jornal Gente, quer fazer com que o seu filho de fato entenda como é que funciona o interior do Brasil, a produção, porque hoje o Brasil é líder na produção de tantas e tantas commodities. Fica já o convite para você conhecer a Agroteca Virtual. Mas quem vai nos falar um pouco mais sobre isso é o Rodrigo Paniagua, ele que é o consultor técnico De Olho no Material Escolar nesse projeto da Agroteca. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Muito obrigado pelo convite. Explica melhor para o nosso ouvinte o que é a Agroteca, que tipo de conteúdo pode ser encontrado e como que é feita a seleção desse material, Rodrigo. A Agroteca é uma plataforma digital, né? Você pode estar na internet, no Google Agroteca, e você vai ter acesso gratuito a uma série de conteúdos ligados ao agronegócio brasileiro. Nós temos gibis, vídeos, cartilhas, artigos, temos games, tem uma série variada bem grande de conteúdos para trazer para a população a realidade sobre o agronegócio brasileiro. E para garantir que isso seja uma informação atualizada e com embasamento científico, quem faz a curadoria dessa agroteca é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ligada à Universidade de São Paulo, fica sediada em Piracicaba, que é a principal escola de agronomia do país hoje. Então eles fazem toda essa curadoria. O material é pré-selecionado por nós encaminhamos para eles, e eles fazem a seleção do material que tem realmente embasamento científico e está atualizado, né? Sempre com fontes ou acadêmicas ou dados reais, dados oficiais, melhor dizendo, do governo brasileiro ou estadual que seja. Como é que vocês sentiram essa necessidade, Rodrigo, de que haveria esse campo para um consumo de uma informação de mais qualidade entre os alunos brasileiros? Hoje, quem está na escola não consegue entender direito o que acontece no campo? Sim. A Associação de Olho no Material Escolar, ela faz uma série de ações de promoção do desenvolvimento do agro atualizado para o setor educacional. Uma das ações que nós fazemos chama Vivenciando a Prática. Nós levamos alunos e professores para o campo, para a fazenda, para uma agroindústria, para conhecer a realidade, saber como é que é feita a produção no Brasil hoje, com o tipo de maquinário, tecnologia, como é que o trabalhador trabalha com condições de segurança e assim por aí vai. Como é que é a questão da preservação ambiental. Numa dessas atividades de ensino na prática, um dos professores comentou conosco: olha, eu sou do campo, eu venho do campo. E aí chega um material para mim na apostila, eu sei que aquele material ele não representa a realidade ou ele está desatualizado. Então, assim, eu tenho dificuldade de achar um conteúdo em que eu possa compartilhar para mostrar o outro lado ou mostrar uma informação muito mais atualizada para os meus alunos. Eu entro num site de uma instituição de pesquisa, uma universidade, eu tenho uma dificuldade muito grande em encontrar esses materiais. Então nós percebemos que era importante ter uma plataforma onde reunisse um material bem variado sobre diferentes culturas, econômica, ambiental, tecnológica ligada ao agronegócio, mas principalmente, Thaís, que tivesse uma linguagem acessível, porque outros professores comentaram: olha, eu encontro material, mas é muito acadêmico, é muito técnico, eu tenho uma dificuldade de traduzir a ciência para os meus alunos. Então, o objetivo da Agroteca é esse, é levar esse conteúdo que existe, mas ele está com assim, o professor, ou até o aluno, ou o pai do aluno, tem uma dificuldade de encontrar. Então, tanto o professor como o aluno, como o pai do aluno, estiver interessado em qualquer tópico ou tema ligado ao agronegócio, ele vai encontrar na Agroteca uma fonte, uma linguagem mais acessível e principalmente uma fonte verídica e acreditada pela principal escola de agronomia do país. Olha, antes da gente contar aqui para o nosso ouvinte um pouco melhor o que tem na Agroteca, eu queria te ouvir sobre uma dúvida que pode estar passando aqui na cabeça também de quem nos acompanha, que é a seguinte: por que o material didático no Brasil não acompanhou no mesmo ritmo, ou pelo menos assim, eu não vou generalizar, mas me parece que essa é a situação mais abrangente, não acompanhou no mesmo ritmo a evolução que houve no agronegócio brasileiro? Porque o agro mudou muito nos últimos anos, evoluiu, cresceu, mas isso não chega ali nas salas de aula. Qual que é esse gap, essa distância que existe entre esses dois mundos, na sua opinião, Rodrigo? Olha, a distância é muito grande. É por isso que surgiu a nossa associação. Porque nós, os pais, acompanhando os seus filhos durante a pandemia mais de perto,
a gente pôde perceber que era recorrente, né? E isso independe de qual é o material didático que os nossos filhos usavam, que as informações estavam muito desatualizadas e tinha até erros científicos nessa informação. Realmente, a gente costuma dizer que no agro a gente quebra paradigma a todo momento. Todo momento tem uma nova tecnologia, um jeito novo de produzir. É muito difícil realmente acompanhar. Mas a gente não pode também exigir que escritores ou conteudistas eles sejam especialistas no agro. Né? E tem outra questão que eu acabei de levantar com você me provocou a responder isso. Né? Os professores têm dificuldade de interpretar esse material. A, a ciência brasileira ligada ao agronegócio, a ciência agrária, ela trabalha para produzir conteúdo para si mesma, né, para o setor, não trabalha para produzir conhecimento para o professor. Então, usa uma linguagem muito técnica, realmente. E essa é uma grande dificuldade. Então, é muito importante a gente levar esse tipo de conhecimento para a sala de aula, para os professores. O principal problema é uma questão de falta de informação. Né? Os professores, especialmente os conteudistas, eles têm uma defasagem muito grande. Numa dessas experiências de vivência na prática, eu comentei com você, um conteudista teve conosco falou assim, nossa, eu não sabia que era assim. Eu escrevo há anos sobre esse modelo de produção e o que eu escrevo está totalmente defasado. Eu não sabia que era isso. Ou seja, não há uma atualização, não há uma procura ativa desse pessoal para se atualizar. E, além de tudo, há uma dificuldade de se atualizar, porque a linguagem é muito diferente da realidade deles. É importante ações como essas que a Associação de Material Escolar está fazendo, que é criar essa ponte para o setor educacional com o agronegócio. Então a gente procura as editoras, procura os professores, procura as escolas e tenta levar esse conteúdo mais atualizado, e principalmente com embasamento científico. Rodrigo, então agora para o professor, para o pai, para a mãe que estão nos escutando na Rádio Bandeirantes, que tipo de conteúdo na prática que existe na agroteca? O que, por exemplo, eu poderia mostrar para minha filha e ela se encantar? Por exemplo, você vai poder descobrir quão preservada os biomas do Brasil. Né? O Brasil hoje ele tem 61% ou mais do seu território de vegetação nativa. Não é um deserto desmatado, é o contrário. Ele vai poder perceber, comparando esses dados do Brasil com outros, que o Brasil é um dos países que mais preserva. Por exemplo, ele vai poder também entender que do total da área brasileira, para a produção, a gente tem no território. Então, tem muitos números que vão surpreender os pais, os professores, os alunos. Por exemplo, a questão da emissão de gases de efeito estufa. Ele vai perceber também, vendo diferentes conteúdos, que no caso da vaca, do bovino, né, uma preocupação é o pum da vaca. Né? Ou seja, na verdade, uma eructação de gás metano que tem no processo digestivo do bovino, que isso faz parte de um ciclo natural. A planta faz fotossíntese, o capim faz fotossíntese, sequestra carbono do ar, o animal consome aquilo, digere aquilo, fermenta, emite novo carbono através desse metano, esse gás que é eructado, vai para a atmosfera e volta. É um ciclo natural, não está acrescentando algo a mais e está causando esse efeito estufa. Por exemplo, se ele vai encontrar dados do tipo assim, se a agropecuária brasileira parar, se fosse uma coisa assim, parou, de uma hora para outra, a queda das emissões de gases de efeito estufa não seria menor que 2 pontos emite. Então, assim, há uma ação que não chega até os seus ouvintes, os pais, os alunos, né, os nossos, não chega à sociedade, ela não chega de forma clara e ela não chega de forma com embasamento científico. Por exemplo, vai poder saber que o Brasil ele é o maior exportador do mundo de soja, de café, suco de laranja, de açúcar, carne de frango, carne bovina. E, ao longo dessa trajetória do Brasil conquistar esse ranking, ser os maiores produtores nessas culturas, o consumo de café, de soja, de suco de laranja, açúcar, carne de frango e carne bovina aumentou ao longo do tempo. Ou seja, não é a exportação que está causando a falta do produto. Só para você ter uma ideia, o Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina no mundo. Né? A gente não exporta 30% que a gente produz. A carne de frango também, na faixa de 35%. Né, do mundo hoje é usado, feito pelo Brasil. Já no suco de cada 7 a 8 copos de suco bebido no mundo, 7 é do Brasil. Então, assim, tem uma história de vitória, uma história de tecnológico, uma história muito grande pro sustentável. Hoje, o Brasil está vendendo crédito de carbono através da agricultura, na pecuária. Por quê? Porque nós produzimos de forma sustentável a ponto de gerar crédito de carbono e a gente poder comercializar esse crédito. Empresas de aviação aérea, produção de cimentos, fertilizantes internacionais estão vindo para o Brasil
comprar o crédito, o excedente do crédito de carbono, ou seja, aquele carbono que é sequestrado mais do que emite. A agricultura sequestra mais do que emite. Então, esse excedente, ou esse crédito de carbono, por assim dizer, ele é comercializado, é uma nova fonte de renda para o produtor brasileiro. Vai saber também que o Brasil, apesar de ser um grande produtor, um grande exportador, ele está em primeiro lugar no ranking líquido, ou seja, entre o que ele exporta e o que fica, o Brasil está em primeiro lugar. A balança comercial do agro está em primeiro, ou seja, a gente não exporta tudo que a gente produz, pelo contrário, a gente exporta só um pouco do que a gente produz e ocupamos o primeiro lugar em diversas culturas ou diversos produtos agropecuários. Ó, tá vendo? Essa é uma informação que eu acho que pode surpreender muita gente, porque tem aquela noção, né, Rodrigo, de que o Brasil produz muito, mas manda tudo para fora. É a expressão, né? E não é dessa forma que acontece, como você está contando para a gente. Rodrigo, agora, existe material na Agroteca para que idades? Por exemplo, qual é o mais novinho que já vai ter alguma coisa ali que vai poder consumir esse conteúdo da Agroteca? Tem conteúdo desde o aluno primeiro do fundamental até o adolescente que está se preparando para o vestibular. A gente tem material para desenhar, para pintar, então tem trator, tem vaca, tem paisagens rurais que ele pode desenhar. Isso é muito trabalhado na área de geografia, por exemplo, as crianças do fundamental, essa questão de paisagens, né? Então lá tem paisagens que ele pode colorir. Tem até assuntos um pouco mais assim densos, né? Que a gente procura atender todas as faixas etárias. Então, para cada faixa etária, a gente procura botar um conteúdo novo. Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, o próximo passo da evolução, né? O paradigma que a gente quer quebrar na nossa agrotécnica, acompanhando o agro no campo, além da classificação por tipo de conteúdo, tema ou palavra-chave, a gente quer incluir também uma classificação por faixa etária e por ano. Então, daqui a poucos meses, quem for visitar a nossa agroteca pode entrar lá e vai classificar assim, olha, eu quero saber sobre laranja para os primeiros anos do ensino fundamental, ou para a faixa etária de 12 a 14 anos. E aí a própria biblioteca vai pré-selecionar esse material e oferecer algumas opções para que ele possa escolher esse material, seja um vídeo, seja um podcast, ou um artigo. Então, assim, até o professor pode ler um material um pouco mais denso, tem gráficos também que ele pode pegar e usar em sala de aula, ou infográficos, né? A gente procurou atender tanto dar um conteúdo de qualidade para o professor explorar em sala de aula, como para o aluno fazer um estudo extra classe, vamos dizer assim, ou o pai que quer discutir um assunto ligado ao agro com o filho possa se embasar e levar informações fidedignas, né, e atualizadas para os seus filhos. Rodrigo, isso tudo, onde a gente encontra? Qual que é o caminho para o acesso e tem algum custo? Né? Inclusive, você está Associação de Olho Material Escolar, ou você pode digitar Agroteca no Google e automaticamente aparece nas primeiras links lá a nossa biblioteca. Né? E aí você pode baixar, inclusive você pode baixar, tá? Pode baixar vídeo, pode baixar PDF para você guardar o material com você. O acesso é gratuito e lá também temos uma área para você interagir conosco. Então, quem for o usuário, quem for visitar a nossa plataforma, se não encontrou algum tema ou encontrou ou quer um tópico mais específico, ele pode solicitar lá. A nossa equipe providencia, encaminha, inclusive vai nos ajudar a melhorar a qualidade do conteúdo que nós vamos colocar lá. Então, nós temos muito mais beirando quase 450 conteúdos lá disponíveis, né, que já passaram pela curadoria, tem muito mais conteúdo que está em processo de validação. Nós vamos colocar esses conteúdos todos e é tudo de forma gratuita. É uma entrega que a associação está fazendo para a sociedade aí, em benefício do setor educacional. Qual que é o conteúdo mais procurado, hein? Vocês têm esse controle? Temos. O que é o agro, se fertilizantes fazem mal para a saúde e pecuária é a solução. Então, esses são os títulos dos 3 conteúdos mais visitados no ranking hoje. Quem está em primeiro lugar são os 3, mas a gente pode dizer que os temas ligados à pecuária vêm tendo bastante destaque. Né? Não que a gente só tenha conteúdo sobre essa área, mas é uma área muito pesquisada. Né? Essa preocupação com a emissão de gases de efeito estufa, desmatamento, que dizem que é fruto da exploração pecuária, né? Isso provoca um interesse muito grande. Mas lá vai ter conteúdo para poder desmistificar muita coisa ligada aos tópicos que eu acabei de mencionar para você.
Tá bom, olha, eu queria agradecer muito ao Rodrigo Paniago, ele que é o consultor técnico do De Olho no Material Escolar, cuida do projeto Agroteca, então vou repetir aqui, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, mostrar para o seu filho, para as crianças com quem você convive, deolhonomaterialescolar.com.br/agroteca ou coloca De Olho no Material Escolar no Google, você vai achar rapidinho o acesso a todo esse conteúdo. Com curadoria da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, todo esse conteúdo é filtrado para que chegue, de fato, a informação mais consistente para você. Rodrigo, obrigada por ter aqui falado conosco, com o nosso ouvinte e dividido com a gente essa informação, porque também, né, a informação sobre a informação é relevante. Vamos levar mais gente para conhecer melhor o agro no Brasil. Obrigada, viu, Rodrigo? Eu que agradeço e eu espero que os ouvintes façam um bom uso da Agroteca. Toda semana tem conteúdo novo lá. Fique à vontade, estourem, porque tem muita coisa bacana de se aprender sobre o agro do Brasil. Legal, bom dia, bom fim de semana.